Museu da Comunicação Hipólito José da Costa, Associação dos Amigos do Musecom, Coletivo Catarse, Ponto de Cultura e Saúde Ventre Livre apresentam... Museconversa, o podcast quinzenal do Museu da Comunicação, vinculado nas mais diferentes plataformas de podcast e nas redes sociais do Musecom e do Coletivo Catarse. Este é um projeto que conta com o patrocínio do Banrisul, o Banco dos Gaúchos. Para saber mais e conhecer o museu, acesse www.musecom.com.br ou faça uma visita ao museu na Rua dos Andradas, 959, Centro Histórico de Porto Alegre. O podcast Museconversa conta com produção e apresentação de Marcelo Cogo e Gustavo Turki. Marcelão, então, iniciando terceira temporada de Museconversa. Maravilha. Uma nova jornada aí de 8 episódios que teremos aqui. Eu sou Gustavo Turki, né? Marcelo Cogo, a gente reinicia agora no mês de dezembro de 2022 e vamos até março de 2023, né, com assuntos que sejam relevantes dentro do contexto de comunicação social e sociedade, né? Para o nosso Museu da Comunicação. Lembrando que, que o Museu Conversa é veiculado em várias plataformas de podcast, né? Então não tem problema se tu tá ouvindo já em dezembro ou janeiro do ano que vem, ou em qualquer momento. Inclusive, a gente convida a revisitarem as outras 2 temporadas que foram bem interessantes. Tivemos programas bem interessantes, onde a gente tratou assuntos também diversos, muitas vezes também relacionados à própria comunicação, aos assuntos do museu. A gente grava aqui direto do Estúdio Monstro, sede do Coletivo Catarse, Ponto de Cultura e Saúde Ventre Livre, no centro de Porto Alegre, que nem a gente já ouviu aí no início, mas sempre é bom a gente renovar a informação. E desta feita, então, com quem a gente inicia e por que a gente inicia com essas 2 convidadas aqui no estúdio, esta nova temporada de Museconversa, Marcelão? Então, dentro do contexto de comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos, a gente convidou a Marinês dos Santos e a Simone Pinheiro. A Marinês dos Santos, ela é coordenadora da Associação Anitas e a Simone Pinheiro é assessora técnica da mesma associação. E aí elas vão explicar para nós o que é a Associação Anitas e o que isso, dentro desse contexto de direitos humanos, por que isso faz tanto sentido. Então a primeira coisa, gurias, é agradecer a presença de vocês, desejar que a gente tenha um bom período de conversa juntos. Enfim, pedir a saudação de vocês aí para quem estiver ouvindo. Boa tarde, meu nome é Marinês. No contexto, primeiramente, a unidade de triagem foi fundada 13 de maio de 2013. E desde lá a gente anda num caminho, né, entre trabalho que é só mulheres. Essa associação foi fundada entre só mulheres. Na época era 21 mulheres. Hoje nós empregamos 28 pessoas. Somos sócios, é uma associação onde que as mulheres ali trabalham, são mulheres mães solos, que sustentam seus filhos. E não têm visibilidade na sociedade. Então, é esse o nosso trabalho, de termos mais viabilidade com o nosso trabalho. E sim, sendo mães solos que sustentam os seus filhos. Simone, tudo bem? Tudo bom. Explica para nós o que a Anitas faz, qual é que é o trabalho da associação? A Anitas, como as demais 18 unidades de triagem da coleta seletiva de Porto Alegre, né, elas têm um recorte de promover direito ao trabalho de pessoas excluídas, né, que têm pouca ou nenhuma escolaridade, às vezes fugitivos ou regressos do sistema prisional, né, que são abrigados nesses grupos em busca de uma atividade laboral, né, fora do crime. E a Associação Anitas, ela se destaca pela peculiaridade que a Marinês trouxe, que é a questão de uma formação, na sua maioria, por mulheres, né?
mãe solo, com uma quantidade de filhos, que nunca é um ou dois, né? Que são as chefes de família. Sim. E muitas vezes tem a avó, que também faz parte desse contexto, que é quem cuida das crianças para a mãe trabalhar. Claro. Né? Então, tem todo um enfoque social quando a gente fala desses grupos. Né? Tem que ter um olhar maior, que, infelizmente, o poder público não tem. Né? E a Anitta se destaca por isso, né? Por esse contexto, por essa inovação, né? Por ter, dentro da sua Constituição de coordenação, só mulheres. Né? Elas abrigam também pessoas bissexuais, transexuais, enfim. Né? É um grupo aberto a receber, independente da questão de gênero. Então, Simone Marinês, né? Eu estou lendo aqui, a gente recebeu um material, né, que é fundada em 2013, a associação, e ela se situa ali no entorno da Arena do Grêmio. Né? Então, ela é fundada num momento que a Arena passa a existir naquela comunidade. Né? E a gente sabe que este é um empreendimento que gerou muitos transtornos e gera até hoje transtornos na região. A maneira que aquilo ali foi implementado não foi legal, não se conversou com a comunidade de jeito nenhum. A comunidade, inclusive, hoje já está um pouco melhor a relação, porque o próprio clube se envolve em algumas questões. Não é bom, não é ideal, a gente sabe disso, mas lá no início era um problema, né? Tratar a comunidade como um problema. Então, eu fico imaginando que não deve ter sido passado já problemas próprios de vocês da região. Mas tudo isso para ensejar e perguntar para vocês por que, então, fundar essa associação. Né? Por que vocês resolveram fazer e transformar essa iniciativa e organizar isso ali naquele local? A Associação Anitas, muitas mulheres já trabalhavam em outras unidades de triagem, sendo explorada, a maioria, por ser homens que coordenavam as outras unidades de triagem. Então, nós montamos um grupo e, nesse momento, a gente falou, não, por que não montar uma associação de mulheres? E Anitas, a gente fundou como Anitas para fazer uma homenagem à Anita Garibaldi. Também foi essa questão também, que a gente queria ser a mulheres de luta mesmo, mostrar o nosso poder ali dentro ali, da comunidade ali. Então, por isso que... E o contexto ali da Arena do Grêmio ali foi bem na época ali que a gente estava assim, montando. Muitas famílias ali perderam casas, né, por causa que teve enchente, porque justamente não tiveram um diálogo, e a onda em que eles fizeram passava tipo, era o nosso refúgio ali de água ali, que tinha ali, que passava ali das enchentes ali. E eles fizeram em cima, sem conversa, sem nada. Muitas pessoas, na época, perderam casa. Hoje, como foi comentado, melhorou, grandes coisas que eles estão também, né, tentando melhorar. Agora tem algum diálogo, sim, com a sociedade ali, com a comunidade. Eles têm algum diálogo, então está melhorando também. Posso? Vai, Simone, por favor. O que eu entendo que houve ali no entorno da Arena, tá? Além dessa questão da falta do diálogo, tá? O poder público até hoje ele se omite, porque estávamos na época às vésperas da Copa do Mundo no Brasil, né? E tinha que se tampar a pobreza, não podia se mostrar a realidade. Na entrada de Porto Alegre. Na entrada, né, de Porto Alegre, né? E até hoje tem grupos de pessoas que não sabem para onde vão ir, tem que ser removido da área de risco que estão hoje e que a prefeitura simplesmente não dá conta. E aí um aspecto, uma crítica que eu faço ao clube, porque tudo isso o clube não tem culpa, não tem responsabilidade, tá? Mas o clube produz resíduos e ele não se preocupou, e ali na volta tem 3 grupos que trabalham com resíduos formalizados com o DMLU. E eles não destinam esses resíduos para nenhuma. Não há uma parceria? Não, eles entregam para uma empresa privatizada. Certo. Contratada pelo clube,
que faz o recolhimento desses resíduos. Tu sabe, deixa eu só contar, claro que o mais interessante não é eu ficar contando a minha história, mas eu tive a oportunidade de trabalhar dentro do Internacional, que é o outro grande clube aqui da Eu cidade. trabalhei 11 anos no Grêmio. E eu tive a experiência de uma vez ter esse embate com seguranças que estavam tirando um rapaz que estava trabalhando na limpeza do entorno durante um dia de jogo. E depois o embate que se fez no conselho do clube foi justamente esse. Eu falei, cara, por que essa violência, essa truculência para tirar uma pessoa que está trabalhando pela limpeza do espaço que a gente está usufruindo? E a desculpa foi, não, nós temos o convênio com uma empresa que faz esse tipo de coisa. Então, eu acho que já é meio que praxe dos clubes esse convênio por cima e não olhar... Mas tu sabe que o Internacional tinha sido pioneiro. Me causa até uma tristeza tu trazer essa informação, porque o Internacional tinha uma parceria com um grupo chamado... Era uma cooperativa. Era cooperativa, né? Formada por uma cooperativa de segunda geração, tá? Que tinha uma parceria com o Internacional, que coletavam. Então, sim. Não, mas na real essa foi a informação... Catapoa. Essa foi a informação Tá. que me foi dada. O que me chamou a atenção foi só aquela coisa da relação direta, naquele momento, tu Sim. usar de truculência Claro. para alguém que está naquele momento resolvendo o problema. Porque eu me lembro que as latas de lixo estavam transbordantes de latas de cerveja, de copos de plástico. É o grupo Catapoa, Aham. tá? A rede Catapoa, que fazia. Então, contemplava uma cooperativa aqui de Porto Alegre e algumas do Vale dos Sinos, né? Então, eles faziam esse gerenciamento dos resíduos, né? Não sei se continua. Tomara que continue. Isso foi na época do malfadado pífero, né? Então, a gente espera que continue pelo menos essa relação, né, boa com uma cooperativa que trabalha, né, que nem vocês, né, parecido com vocês. Eu queria perguntar uma coisa, Simone e Marinês, a respeito desse histórico, vocês quase 10 anos, né? Agora, maio do ano que vem, vão fazer 10 anos de fundação. Como é que veio esse trabalho, veio vindo? Eu vi que vocês, né, a gente lendo um pouco sobre a história de vocês, a gente vê que encontraram algumas dificuldades para se estabelecer, encontraram parcerias muito importantes nesse histórico, tiveram que lutar contra o preconceito da sociedade. Dá um pouquinho esse panorama para a gente, como é que é a história de uma associação feita por mulheres que trabalha com reciclagem? O nosso trabalho nunca foi fácil, né? Até hoje é difícil. Quando nós fundamos, o trabalho foi só entre mulheres e começou a ter muito perrengue. Por quê? Porque a gente não tinha estrutura de máquinas para trabalhar. Que todo galpão é serviço braçal e muito pesado para mulheres. Onde a gente também resolveu não incluir homens para fazer a força. Então, hoje nós temos em torno de uns 6 guris, 6 homens lá que trabalham e fazem o peso pesado. E nesse período a gente também não tinha convênio com o DMLU. A gente levou, acho que uns 2 anos para fechar com eles ali uma parceria fixa mesmo, que recebesse algum dinheiro para manter o espaço, o galpão que a gente está hoje. Que esse espaço ele é cedido por tempo temporário, pelo Caminho das Águas, que é a pessoa que nos fortaleceu nessa parte aí, porque a gente também não tinha lugar para trabalhar até então. E o nosso fortalecimento é conseguir parceiros, correr atrás... que nem a Simone, a nossa assessora também, ela vê uma ponte ali, uma ponte aqui, ela sempre está entrando em diálogo, tem a Associação Anitas, está sempre fazendo essa ponte para nós conseguir parceiro, para conseguir máquinas, para conseguir prensas, para conseguir outros objetivos, para nós ir nos mantendo. Então, é esse o descaso também que nós temos também de não ser vista também pelos órgãos públicos. Tá, mas de Porto Alegre. Não só os órgãos públicos, a questão, vocês tiveram enfrentado, por exemplo, a questão de um abaixo-assinado de moradores da comunidade contra a instalação de um espaço de trabalho para vocês, próximo de um condomínio na região. Como é que foi essa história? Bem no início, assim, a gente estava trabalhando sem um termo de contrato onde o espaço que a gente se encontra hoje. Então, nós procuramos um espaço próximo a nossa residência na Jaime Topolar. Esse espaço era o tal chamado Elefante Branco, porque não tinha dono até então, ninguém ocupava.
E nós caminhamos, fizemos correria, tudo, fomos até a... Esqueci o nome, ele é onde que cuida dos pavilhões ali público ali de Porto Alegre. Lá eles concederam para nós, com o propósito de caminhar com a promotora do meio ambiente, tudo mais, fazendo. Só que a vizinhança sabendo, os vizinhos sabendo que iam a reciclagem de triagem para lá, fizeram um abaixo-assinado. Então, a gente não conseguiu esse espaço. Não conseguiram se instalar nesse espaço. Se instalar nesse espaço. Por conta da vizinhança. Não saber o que é uma unidade de triagem, o que é um lixão, alegando que ali seria um lixão. Uhum. Então, foi por esse motivo. Preconceito, né? Preconceito e desconhecimento, né, Simone? Verdade. Porque eu acho que a gente pode aproveitar agora e fazer justamente, explicar para a nossa audiência qual é a diferença, qual é que é o trabalho que vocês realizam numa unidade de triagem. Bom, a unidade de triagem, como o nome já diz, eles recebem os resíduos que são coletados pela coleta seletiva da cidade e é feito a triagem desses materiais. Plástico, papel, sucata, vidro, né? De acordo com cada especificação, ele é separado. Não há nenhum tipo de beneficiamento dentro desses espaços, tá? Não se faz nenhum processo de reciclagem, porque muitas vezes a gente fala em reciclagem e tem uma diferença. Eu acho que é legal deixar isso bem claro. Ótimo. Então, elas são separados esses materiais, né? O que é denominado rejeito, que é aquilo que não é aproveitável, vai para um container, que é retirado pela prefeitura uma vez por dia ou algumas vezes por semana, de acordo com a demanda de cada um, né? Retirado, e isso é destinado a Minas do Leão, onde é o nosso aterro sanitário. Que a galera tem que se ligar que o nosso aterro sanitário só tem mais 15 anos de vida útil. E o que a gente vai fazer? Vai procurar outro aterro? Sim. Né? Então, essa é a diferença. Não é um processo que ocorre com quem trabalha na clandestinidade. Quem trabalha na clandestinidade está tirando o seu sustento e também tem o seu direito ao trabalho. Eles não estão preocupados com o meio ambiente. Tá? Então, o que é rejeito fica no meio da rua, a prefeitura que dê jeito para limpar. Né? Aquela sacolinha inocente que voou e vai cair dentro do Guaíba, que vai virar microplástico, ninguém está nem aí. Né? É salvar o almoço, como eu digo, para vender, para comer a janta. E que também o poder público tem que olhar para essa população. Né? Mas as meninas que estavam tentando se legalizar, fazer um trabalho diferenciado, já sofreram pela sociedade, pelo seu entorno ali, um preconceito. Né? Eu não quero um lixão, não quero uma reciclagem do lado da minha casa. Só que elas estão fazendo o serviço que eles sujam, né? Então, isso as pessoas também não param para pensar. E apesar desses problemas, assim, ao longo desses 10 anos, praticamente, né, já da existência da Anitas, vocês têm visto uma evolução, até mesmo na relação com essa comunidade próxima, esse condomínio, essas pessoas que lá não tinham noção do que era, e também entre vocês, né, entre as pessoas envolvidas, porque a gente faz com um objetivo, né? Vocês falaram, eram pessoas num lugar de vulnerabilidade, eram pessoas que sofriam, de certa forma, até mesmo violência e procuravam o seu protagonismo. A gente vê várias iniciativas de mulheres em vários locais por aí, procurando o seu protagonismo e a sua independência através disso. 10 anos depois, praticamente, vocês conseguem enxergar que isso está em evolução, está chegando em algum lugar, que existe ainda um lugar para ir? Olha, eu acredito que sim, sabe? Talvez elas que estejam mergulhadas nisso no dia a dia não consigam perceber o quanto essa trajetória delas já evoluiu, né? Anitas hoje é um grupo que tem uma visão à frente das demais unidades de triagem. Elas estão preocupadas com a imagem da associação, de vender o serviço da associação, né, em promover coletas em eventos, em estar preocupada em ter uma assessoria de marketing para mostrar o trabalho que realizam, né, assessoria técnica, enfim, de projetos.
Isso é uma evolução. Para 10 anos é muita coisa, né? Elas se dão conta hoje que elas têm, sim, poder de fala junto ao ente público. Que não é assim o que eles dizem, bom, a gente vai aceitar porque precisa. Não. Elas têm um empoderamento, elas têm um conhecimento, né, para dialogar de igual para igual. Então, eu acho que isso é um passo muito à frente que elas já têm, né? Esse protagonismo, esse empoderamento e essa visão de trabalho. E aí, Marinês, o que tu acha, tu que está dentro dessa... Está desde o início, né, do projeto, né? Uma das pessoas que puxou a ideia do projeto. Como é que tu se sente? Fala para nós um pouco a respeito dessa visão. É como a Simone comentou, né? Nós, como estamos com a cabeça sempre ali no trabalho, no dia a dia, a gente não tem essa viabilidade que ela tem de ver que a gente cresceu bastante, né? Mas muitos comentários que a gente vê, assim, até quando a gente faz alguma reunião, assim, no meio de órgãos públicos, assim, que é o momento da gente pegar e falar, a gente é aplaudida. Então, isso deixa a nossa associação bem feliz, assim, né, de mulheres, né? Quando eu chego, assim, com uma notícia boa também que acontece, gurias, a gente ganhou tal patrocínio, a gente vai ganhar isso. Então, é uma emoção grande, entendeu? Que elas estão vendo também o quanto elas estão evoluindo ali dentro ali da unidade de triagem. Então, como a Simone falou, é um orgulho, né, nesses 10 anos assim, caminhando, que antes a gente não tinha esse conhecimento de fala, de se abrir. Agora a gente tem, e não temos mais medo. Qualquer documento que chega ali, se a gente não queira assinar, que a gente vê que não é viabilizado a favor, a nossa unidade a gente não aceita. E tem também, eu acho que todo o crescimento que a pessoa tem, que o grupo tem, mesmo de mexer com a questão burocrática, né? Porque tudo bem, tá trabalhando ali com a triagem e tal, mas organizar isso, deixar essa associação apta a trabalhar com o serviço público, é uma coisa complexa, né? Sim, é uma coisa complexa, como comentou. E em questão da comunidade, tem todo um contexto que agora eles também, essas pessoas que fizeram abaixo-assinado vão ter que nos engolir. Por quê? Porque estão vendo que nós não somos só um mero recicladores, mas sim com a cabeça aberta, cuidamos do meio ambiente, fizemos projetos porque a gente quer que os netos e filhos deles mais tarde saibam que sim, os recicladores têm que ser valorizados e que nós pensamos no futuro do Brasil, da terra, onde nós convivemos. Até porque essas pessoas não são donas da cidade, sinto muito dizer, nem este prefeito atual é dono da cidade, apesar dele às vezes tratar como se a cidade fosse dele e ele fizesse a bel prazer. E se não existissem pessoas como vocês, grupos de resistência por aí, né, a gente precisa estar sempre dando essa chacoalhada para dizer, olha, vocês podem fazer o abaixo-assinado, mas vocês não são dono da cidade, vocês podem morar em prédio bacana, mas vocês não são dono da cidade. A gente existe, e a gente existe é tão importante quanto ou mais do que vocês. Eu acho que isso é um recado que a associação de vocês passa de uma maneira bem prática, inclusive. E aí eu achei interessante que logo no início da fala de vocês abriram a sessão chefes de família, né? Chefes de família. A gente precisa conversar sobre isso. A gente trouxe vocês também aqui para a gente falar sobre isso. Eu sei que é batido, eu sei que a gente está sempre falando, mas a gente precisa trazer isso. Isso está dando reflexo, mesmo as mulheres estão se empoderando e se enxergando ali na comunidade, nas envolvidas. Eu sou chefe de família. Eu pergunto isso para vocês, porque um tempo atrás eu tratei com uma associação também de mulheres que estava fazendo uma padaria no interior do Rio Grande do Sul. E uma das responsáveis me contou uma história tristíssima, que elas faziam as reuniões e o marido ia arrancar a esposa de dentro das reuniões pelos cabelos. E a fala delas era muito parecida com a de vocês. Nós estamos montando um negócio para mulheres, para mães, ou solo, ou mães, ou mulheres que querem ser protagonistas das suas vidas, se independizar. Às vezes não é nenhuma questão de brigar com o marido, o esposo ou o companheiro dentro de casa, mas simplesmente de ter o seu espaço. E aquelas pessoas vinham com extrema violência enxergar
aquelas pessoas, os homens, né, enxergar como inimigas, né, as pessoas da associação. Vocês enfrentaram isso ou enxergam que isso está mudando também lá no cerne das famílias do local? As famílias, as mulheres, né, solas, mães solos, as empoderadas que trabalham conosco na unidade de triagem, hoje eu sinto que elas se sintam assim empoderadas. Tenho mães solos porque, que nem a Simone falou, né, por causa do crime, os maridos presos têm, né, então hoje elas vivem, hoje a renda delas é, além de manter os filhos também, é para ajudar o esposo que está preso também. É bom, muito bom falar isso também. Claro. Porque não tiveram oportunidade, então o que eles procuram é o caminho mais fácil que é, né, o crime. Então, a unidade de triagem também é um reforço para essas mulheres, porque nós ali dentro ali não é só o trabalho só reciclar. Nós, que eu falo, nós, que sou eu a coordenadora, tem a Daniele, tem a Márcia, ali dentro ali nós somos ouvintes, nós somos assistente social das mulheres, nós somos psicólogas, a gente ouve também o problema delas, a gente influencia. Tem mães que não conseguem creche para os filhos, o que nós fizemos? Nós vamos até o conselho tutelar para conseguir uma vaga para creche, para o colégio, entendeu? Tem muitas coisas, então a gente é muito empoderada nesse ponto também. E homens ali dentro, ali não banco de galo, já vou falar. É só as mulheres mesmo. Então a gente não enfrentou casos assim de homens querer mandar mais do que nós da grito ali dentro, não entra. Excelente. O grito não rola. Não. Mas eu Fala, queria Simone. registrar assim, que, além desse aspecto que a Marinês traz, uma coisa que me chama muito a atenção, porque eu acompanho mais 3 grupos, tá? E como está mudando, porque no primeiro momento elas tinham muita vergonha da atividade que realizavam. E eu, por gostar muito de tirar fotografia, tudo, cada momento é um flash, né? Eu, nos meus espaços de trabalho, tirava foto lá e postava no Facebook, enfim. Aí um dia uma me disse assim, mas como? Tu bota isso no Face? Eu disse, claro, eu trabalho aqui, como é que eu não vou botar? Ai, não, eu morro de vergonha, não tira foto perto de mim. Eu disse, mas por quê? O teu trabalho é tão digno quanto qualquer outro, né? E essas falas foram se reproduzindo e a gente conversando muito. Hoje em dia, isso quase que não existe. Todo mundo faz questão de colocar onde trabalha, né? Quer dizer, elas têm noção do impacto que causa o trabalho delas para a sociedade, né? E que se o serviço é sujo, a culpa é da sociedade, não é delas, né? Excelente. E até porque elas limpam o serviço sujo. Acho que isso é uma outra coisa muito interessante da gente falar nessa. Já que a gente fala de lixo, é ou não é lixo, isso é outra coisa interessante, Resíduo. né? Resíduo. Mas aí ficar lixão, não sei, isso é outra discussão bem interessante de paradigma. A gente está inaugurando a 3ª temporada do Museu Conversa, né? Falando aqui para a nossa audiência que está nos escutando aí nas diversas plataformas de podcast, uma parceria do Coletivo Catarse, que é uma cooperativa, viu, gente? Nós somos uma cooperativa de trabalho, Ponto de Cultura e Saúde Ventre Livre, numa parceria com o Museu Hipólito José da Costa, Museu da Comunicação aqui, que fica na Andrada, Centro Histórico de Porto Alegre, ali na esquina da comunicação com a Caldas Júnior, né, Marcelão? E essa é aquela hora agora que a gente dá uma pausinha. Para ouvir? Aquela... Quadro. Aquele clássico quadro da memória? O quadro da memória com Renata Veleda. Vem, toca a vinheta e vambora. Quadro da memória com Renata Veleda. Olá, tudo bem? Eu sou Renata Veleda, servidora do Musecom, e estamos aqui para mais um quadro da memória. Hoje vamos ler um jornal feminista do nosso acervo de imprensa, o jornal Mulherio, número 28, de março-abril de 1987. A matéria é Mulher, Assunto Proibido, assinada apenas com as iniciais da autora ou do autor. Quem se espanta diante do fato de que a mulher não é pauta de jornal, ficaria mais alarmado ao saber que há 20 anos as mulheres eram assunto proibido.
A edição especial da revista Realidade, de janeiro de 67, A Mulher Brasileira Hoje, foi apreendida nas bancas com base no requerimento do Juizado de Menores, que afirmava serem as reportagens nela publicadas obscenas, profundamente ofensivas à dignidade e à moral da mulher. Exaltar a mãe solteira, combater a virgindade e outros cânones morais vigentes no país. Ficava assim configurado mais um abuso de poder, que desta vez não visava a imprensa alternativa ideológica, mas a grande imprensa com discurso mais subordinado. Entre as matérias da edição proibida, constava a pesquisa O que Pensam Nossas Mulheres, com dados que provam que as mulheres mudaram. Na época, 38% votavam em quem o marido indicava, 59% acreditavam que o homem era mais inteligente do que a mulher, 77% afirmavam que o país seria melhor dirigido por homens, 67% achavam que as mulheres deveriam casar virgem, 95% afirmavam que a mulher precisava ser bonita para ser feliz, 18% das solteiras e 31% das casadas concordavam que a função da mulher é apenas satisfazer sexualmente o marido. A pesquisa também revelou um dado até hoje inquietante. 44%, isto é, 1 em cada 4 das 1.200 entrevistadas, já abortaram. O pior estava por vir. A censura da ditadura militar, 10 anos depois, vetava o número 45 do jornal Movimento, dedicado ao trabalho da mulher no Brasil. Das 305 laudas enviadas para Brasília, a censura federal vetou 283, um total de 93% do material. Na época, o levantamento do jornal Movimento apurou que não havia creche para as mulheres que trabalhavam. Não se respeitava o direito da gestante, as mulheres não estavam presentes de forma efetiva na vida sindical nem na política. Eram chamadas para o trabalho produtivo apenas em períodos de crise e recebendo salários mais baixos do que os dos homens e arcando paralelamente com o trabalho doméstico. Uma realidade que o jornal comparou aos sacrifícios impostos aos trabalhadores no início da Revolução Industrial, que ainda não mudou. Em manifesto distribuído na época, o jornal Movimento questionou a quem serviria o veto à divulgação dessas verdades apuradas através de estudos, depoimentos e estatísticas do próprio governo, formulando sua tese. Esse veto constitui, evidentemente, uma forma de a polícia, que se constitui cada vez mais na guardiã da verdade no país, impedir a discussão profunda e honesta dos problemas que atingem a nossa população trabalhadora. Esse nosso relato é uma demonstração do absurdo da tese de que a censura existe para coibir uma imprensa irresponsável. O jornal Mulherio também traz a lista das matérias que foram proibidas. Na revista Realidade foram proibidas as seguintes matérias: a indiscutível, nunca proclamada e terrível superioridade da mulher. Num texto bem-humorado, vão caindo por terra todos os argumentos usados para justificar a inferioridade feminina. O texto coloca que os homens sentiram inveja do poder de procriação das mulheres e então inventaram um argumento de serem superiores. A matéria, ela é assim: matéria sobre o funcionamento de todo o aparelho genital feminino. Matéria, a bênção savigária. Impedidas de realizar missa pela igreja, muitas freiras na prática desempenham a função de vigário em paróquias distantes. A matéria nasceu. Aborda a história de uma parteira da cidade de Bento Gonçalves, responsável pelo nascimento de 3.000 crianças e a sequência de um parto. A matéria Esta Mulher é Livre. Entrevista com a atriz Ita Lanandi, que responde: e daí? Não faço questão de ser rotulada de uma maneira ou de outra. O importante para mim é descobrir cada dia que passa que sou um pouco mais livre do que ontem. Também foram proibidas as matérias Minha Gente é de Santo, que faz um perfil de Olga Francisca Regis, ou Olga do Alaqueto, como é mais conhecida essa mãe de santo na Bahia, que era um contraponto à capa da revista que escolheu uma mulher loira para representar todas as brasileiras. A matéria 3 Histórias de Desquite, a de Elisa, de 34 anos, que mora com os pais e se considera infeliz, a de Dagmar, 42 anos, que é arrimo da casa e vive só para a filha, e a de Emília, que se casou novamente. A matéria Dona Berta, o diretor.
Apesar do título de ranço machista, o texto traça de maneira competente a história bem-sucedida da empresária Berta Schlesinger. Na revista Movimento foram censuradas as seguintes matérias: Mulher e Educação Formal. A estrutura de ensino e o material escolar disseminam a ideologia machista reforçada pelos próprios educadores, que muitas vezes incentivam a aceitação dos estereótipos sexuais. Essa educação diferenciada e sem questionamentos acaba por restringir as mulheres ao magistério, enquanto os homens são incentivados a até os cursos de nível superior. A matéria A Quem Interessa Pagar o Trabalho Doméstico. A substituição em casa da presença feminina por estruturas, creches, lavanderias, etc., que permitam o ingresso da mulher no mercado de trabalho, implicaria a conscientização da população necessitada destes serviços. A remuneração do trabalho doméstico seria uma saída. A matéria Empregadas Domésticas. A falta de infraestrutura para que a mulher trabalhe fora gerou uma mão de obra peculiar, a empregada doméstica, na maioria das vezes obrigada a residir no serviço com folgas quinzenais e jornada de trabalho sem limites nítidos. Para fugir de condições que cerceiam seu convívio com a própria família, a empregada opta por ser diarista ou operária. Em ambos os casos, o salário torna-se insuficiente, pois é gasto em alimentação e condução. A matéria Sindicalismo. Mesmo em certas atividades onde as mulheres são maioria, constata-se que sua participação nos sindicatos é restrita. Afirma-se que a dupla jornada de trabalho, associada à distância entre casa e emprego, é a grande responsável. Mas as mulheres, conscientes dos problemas e injustiças, procuram suprir a participação sindical com outras medidas que garantam o cumprimento de seus direitos, como discussões, mobilizações e greves. A matéria Mercado Editorial. As revistas femininas são as mais atraente fatia do mercado editorial. Suas vendagens superam a dos principais jornais e revistas informativos. Apesar da existência de publicações destinadas a público de diferentes classes sociais, a homogeneidade do conteúdo reducionista é fato consumado. Então fica aqui o nosso questionamento: por que essas matérias incomodaram tanto ao ponto de ser censuradas? Ai, 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 até que enfim. Retornando então, Marcelão, aqui para o Estúdio Monstro, com quem a gente está aqui, e este segundo bloco, sobre o que falaremos? Vamos falar sobre, eu acho que sobre os projetos das gurias, né, da Associação Anitas, sobre o futuro, sobre um passado super recente também. Foi uma experiência, foi quando a gente se conheceu, né? Estamos aqui no estúdio com Marinês dos Santos, Simone Pinheiro, né, coordenadora da associação e assessora técnica da associação. Eu acho que a primeira coisa que dá vontade de perguntar para vocês qual é que é a recordação e que impacto que teve no dia a dia, no ânimo do pessoal que circula ali na Associação Anitas, aquele sábado super bonito, bacana que a gente se conheceu, né? Que foi o projeto Pimp Nossa Cooperativa, que trouxe inúmeros artistas do grafite de Porto Alegre para embelezar o espaço. Trouxe também uma ação de embelezamento das próprias pessoas que ali estavam, levou música, foi um sábado muito bacana. O pessoal da saúde, foi muito especial aquilo lá. Fala para nós um pouquinho, como é que aquilo repercutiu? Bom, quando nós recebemos a notícia que nós somos contempladas desse projeto maravilhoso que aconteceu na nossa associação, foi maravilhoso, porque a associação vivia ali num mundo triste, né? Escuridão. E agora, com a cooperativa que desenhou os grafites, nós temos muito a agradecer do jeitinho que a gente queria ali, a gente idealizou. Falamos, né, até pro... Foi o Trampo, né? O Trampo foi o que artista foi responsável. Isto. A gente precisa disso, precisa daquilo. E ele foi idealizando, contando as ideias. Vocês fizeram reuniões? Isso, foi feito umas reuniões ali semanais quase ali com eles ali, né? Então, para nós, assim, foi um momento maravilhoso, porque a gente nunca tinha feito um momento nosso ali dentro, ali, de festas.
que teve, né, de música, de dança, de companheirismo ali junto ali, nunca a gente fez. E isso tudo está no nosso estatuto ali, que nós precisamos de ter momentos de eventos assim. E a gente nunca teve oportunidade de fazer, porque também não temos recurso. Claro. E esse foi o momento de ser contemplada e agradecemos muito. Hoje, o pessoal que passa ali e vê, pediram para nós também um contato também, né, dos artistas. A gente passou, conseguiram já serviço para eles também. Tem que, tem que enxergar a cooperativa, já estamos conseguindo até um dinheirinho. Então, para nós foi um momento maravilhoso e a gente nunca vai esquecer da história, tanto que está no canal do YouTube ali, né, a associação ali, que eles botaram ali, e aquele vídeo ali vai ser a nossa memória para o futuro, né? Pô, vamos aproveitar, né, explorar um pouquinho mais esse assunto, né, Simone? Qual é que é o endereço da associação? Porque ao passar esse endereço, a gente está passando o endereço de uma galeria de arte urbana, como eu não sei se tem no Rio Grande do Sul alguma coisa tão bonita, parecida com o que está ainda agora nas paredes lá da Associação Anitas. O trabalho belíssimo que foi feito lá naquele dia. Foi feito. O endereço é na Voluntários da Pátria, 4.202, próximo ao Shopping DC Navegantes. Para quem quer passar ali e dar uma olhada ali, vão ver o monumento ali que ficou lindo, maravilhoso. E quem não quiser passar por lá, procure nos canais do Coletivo Catarse, do PIMP Nossa Cooperativa e da Associação Anitas, porque vai ver realmente, vai dar vontade de ir lá visitar pessoalmente, de tão bonito que tá. Ô Marinês, descreve para nós como é que é o espaço. É próximo? Se a gente está andando ali na Voluntários, ali passa o DC, é uma parede grande, descreve para nós como é que é. E o que tem ali na frente? Assim. Vindo pela Voluntários da Pátria, do centro, passando a pontezinha ali da Nossa Senhora dos Navegantes, já vai ver o muro ali, bem destacado ali, pintado ali. Logo em seguida, lindo, né? Maravilhoso ali. Dá para ver da BR ali, da Castelo Branco? Dá, o pessoal até Legalidade. andava parando do carro para tirar fotos de cima. É mesmo? Uhum. Então é a galera que está andando por Porto Alegre, ou na saída, ou na chegada. Isso chama atenção. Dá para olhar ali, olha para a esquerda ou para a direita, dependendo do caminho que estiver fazendo, e consegue identificar bem aonde fica a Associação Anitas. Esse é o verdadeiro trabalho de embelezamento da cidade. É verdade. Da cidade. Até o seguinte, claro que isso pode até gerar um transtorno, mas a recomendação é que não veja de fora, estaciona o carro ali dentro e entra, porque lá dentro tem umas assim. Não pare na BR, não pare né? na BR, mas estaciona ali por perto e entra na associação, conhece o trabalho das gurias e aproveita e vê lá os painéis. Sim, né? o pessoal do 4º Distrito também nos procurou querendo contato também, né? A gente também, eu acho que foi que fizeram o trabalho também, né? Legal. Então foi muito bom, então, também esse contexto de parcerias, né? Que um ajuda o outro. Na verdade, a partir desse evento, né, surgiram também outros parceiros para a associação, né, para a cooperativa Anitas. Então, acabou expandindo, né, criou mais visibilidade do grupo, né, e abriu outras possibilidades. Aí vocês quiserem falar o nome dos parceiros, não tem problema nenhum. Né? A hora é essa de dar visibilidade. Vamos falar dar sobre todo mundo, essas possibilidades que surgiram, né? Então, o que a gente vislumbra aí parceiros adiante? do 4º Distrito ali, alguns bares, né, Marinês, estão levando os seus resíduos para a cooperativa ali e outros que a gente ainda não pode comentar, né, porque está meio off. E aqui vocês, né? Nossos parceiros. A gente espera que em breve a gente tenha novidades. Com certeza, né? Muitas por aí, né? Então, aquela localização, vocês têm um acordo de conveniamento com o DMLU, ou seja, o poder público? Não. A cooperativa Anitas tem uma particularidade em relação aos demais espaços. Esse é um espaço privado que elas têm com a Associação Caminho das Águas. Então, se eventualmente o poder público quisesse ter aquele espaço, não rola. Não, mas o que eu digo assim, da entrega dos resíduos. Da entrega dos resíduos, isso, sim. Não da sede. Né? Tem um contrato formalizado com o DMLU para recebimento do material recolhido da coleta seletiva. Isso, então tá. Esse é nesse ponto que eu queria chegar. Mas também vocês recebem de particulares, pelo visto, nesses acordos? Sim. Também as meninas recebem de alguns parceiros, né? Que a gente tem. A Triachim, por exemplo, que é uma empresa que faz coleta de resíduos, né? Alguns dos seus excedentes ela entrega para as meninas, a Arco,
E também, posso falar? Posso contar? Conta. Que as Anitas estão se lançando também para fazer coleta diretamente em grandes polos geradores, né? De fazer a coleta direta, de fazer essa prestação de serviço para condomínios, para empresas que estiverem interessadas, né? Podem contatar, que a gente agora tem uma caminhonete para poder fazer essa coleta. Interessante. Então, aí a partir disso, vamos entrar um pouquinho, eu queria entrar um pouquinho no campo de curiosidades, assim, também, porque isso eu acho que chama também a atenção de quem está ouvindo. Qual é o maior resíduo que vocês recebem? É vidro, é plástico, é garrafa PET? Tem alguma coisa que dá para vocês identificar, assim, ó, isso aqui está demais? É vidro. Vidro? Além do valor ser nada, né? Pouquinho, e é o que vai mais de quantidade para nós. É vidro. Vidro de garrafas de cerveja? Tudo, boneque, de tudo. Vidro de tudo que é tipo de espécie de vidro. O maior volume, tá, que entra nesses espaços em geral é o vidro. No começo ali, que a Simone comentou sobre o pessoal que faz o serviço autônomos, que falam, que a gente chama de atravessadores, eles não pegam o vidro. É só o material valorizado, que é a PET. O resto eles deixam. Então, vai tudo para as cooperativas que têm um contrato com o DMLU, onde que impacta o nosso trabalho. E essa questão também do poder público, agora a gente falou do nosso governo, nosso governador aqui do estado, aqui, o Melo, que nem nós temos um contrato com o prefeito, isso. Nós temos um contrato, prestamos um serviço e somos penalizados mais do que as pessoas, que os atravessadores que fazem o trabalho aí. É interessante tu falar, porque eu moro num bairro que tem coleta seletiva regular, é 2 vezes por semana. A gente sabe que tem bairros que não tem, né? Ela funciona num horário, mas sempre antes de passar o caminhão do DMLU, passa até caminhão, gente. Não é a gente na rua de carrinho, passa um outro caminhãozinho que eles vão lá e separam e deixam os vidros no chão. O plástico acaba indo, né? Mas aí chega para vocês aquilo ali e vocês fazem essa triagem em esteiras, vocês têm os EPIs todos para isso, já que mexe com vidro, né? A nossa associação não tem esteira, é mesa mesmo, né? Isso, é mesa triada. Ficar 4 mulheres numa mesa e ali elas fazem a triagem. Quando vai os vidros nos caminhões, geralmente tem uns que tem tonéis, eles despejam no nosso container, que a gente tem 2 containers ali onde que vai os vidros, né? E o restante do solto vai no bag, onde que a gente tem que colocar na mesa. E sim, a gente tem EPIs, que é as luvas, e essas luvas não ajudam muito, tipo, se tiver que se cortar ali, se a pessoa não fazer um descarte correto que a gente pede, para colocarem numa caixa de papelão, colocar fita adesiva, ou, né, no jornal enrolar os seus cacos de vidro também. Muitas pessoas ali dentro da unidade já teve cortes muito feios nas mãos. E vocês estão lidando com uma relação direta comigo que estou lá dentro do meu apartamento, né? Vamos combinar, eu que estou lá, eu descarto o meu resíduo ali e na hora aquele lugar isso vai para lá. Isso as pessoas têm que tomar consciência disso. Então não é quando o vidro, que é algo que é cortante, é perigoso, quem tem família está sempre preocupado, a criança com o vidro na mão, então, bom, não é só eu varrer, botar num saco plástico e enviar, porque isso daí vai acabar passando por mãos de outras pessoas. Já passa pelo gari que periga se cortar. Isso, né? Quem primeiramente. Vai ali. E a gente vive num momento que as pessoas... Está muito na moda a questão da sustentabilidade. Né? Eu separo o meu resíduo, eu faço a minha, coloco no container no meu condomínio ou na porta no dia da coleta seletiva e deu. O que acontece depois com esse resíduo? Toda a engrenagem que tem, as pessoas não se preocupam com isso, que vai gerar emprego e renda, que pode causar um problema de saúde no trabalhador, né? Então, são uma série de questões que tem por trás de simplesmente tu separar e descartar o teu resíduo, né? A Marinês estava conversando comigo agora que elas estão cheias de trabalho justamente pelo período do ano. Também tem isso, também tem essa sazonalidade, essa questão de que há períodos do ano em que a coisa estoura realmente muito trabalho, porque são períodos ligados à ideia do consumismo, né, do consumo desenfreado de, sei lá, de produtos descartáveis, né? O tipo de sociedade que a gente construiu até hoje, ela é mais ou menos assim.
Na época, dezembro, janeiro, para nós é uma correria, né? Porque é onde que dá o volume cresce de materiais de resíduos, né? Então, nós vivemos nessa correria. Não tem, às vezes, a próprio DMLU tem unidades que não aguenta de tanto material que está chegando, cancelam e eles ligam para as outras unidades para pedir apoio. Então, a gente fica tipo que nem um funil, a gente aceita ou a gente não aceita ou suporta. E também ter que correr atrás de pessoas que queiram também trabalhar, até fazer um extra final de semana para poder dar conta também, sim, dos resíduos de Porto Alegre, porque é muito, sim, esse final de ano. E vocês já encontraram alguma coisa? Devem encontrar direto coisas muito loucas, muito diferentes assim no lixo, ou é uma coisa só comum mesmo quando chega ali? Olha, a gente já... Gato morto. Misturado com material reciclável. Também teve uma época também que a gente achou também até que foi de laboratório na época, um vidro com um bebê, um feto dentro também. A gente tirou foto, mandamos para o DMLU naquela época. E depois a gente descobriu que esse laboratório estava largando na própria vila lá, que tinha uma caixa azul que eles largavam lá na Frederico Mendes. Tinha uma caixa lá para o pessoal mesmo ali largar os seus resíduos, e acharam um monte de fetinho, tiraram foto na época, saiu na televisão, um dilema, mas para nós só foi uma vez que foi, né? Esse feto aí também. Então vai bastante bicho morto, sim, para nós também. Mas vai de tudo, celular, dinheiro. Dinheiro, não, mas essa parte eu não quero falar, né? Fica quieta, né? Falar em dinheiro, Gurias, deixa eu entrar aqui no assunto de um projeto que eu acho muito rico, muito legal, que espero que a gente consiga depois, no futuro de parcerias que a gente vai acabar se amarrando aí, a gente possa dar bastante visibilidade para esse projeto, que é a ideia da moeda socioambiental. Deixa eu falar para nós um pouco que ideia é essa que vocês bolaram para mobilizar a comunidade nessa conscientização com o resíduo. A nossa ideia sempre foi de fazer um trabalho de educação ambiental profunda na nossa comunidade, em questão das enchentes também, né? Porque o pessoal faz muito descarte de resíduos e não olha que vai para os bueiros, que entopem e tudo mais. E vem essa questão da moeda Ecopila, que veio esqueci o nome aqui, mas um grande parceiro, que é o João. Ele tem essa moeda que funciona em Montenegro, a cidade de Montenegro. Então, nós fizemos uma reunião com ele, marcamos que a gente queria fazer um projeto aqui em Porto Alegre, que a nossa associação seria um projeto piloto. Ele veio, deu todas as dicas como que faria. E hoje, graças a Deus, 1 ano de pandemia, a gente conseguiu trabalhar fazendo buscas de materiais, alugando um caminhãozinho, uma van, buscando nas residências, divulgando na nossa rede. Só que a questão é que a gente não está conseguindo alcançar muito. O que a gente quer é alcançar, né, a maioria do pessoal. Mas o que chega para nós da nossa troca da moeda é muito legal, porque chega bem limpinho mesmo. Sim, e como é que funciona? Como é que funciona assim direto? Assim? Por exemplo, se eu sou morador lá da comunidade, lá onde vocês estão inseridas, como é que eu consigo acessar esse projeto? Bom, nós temos a nossa página ali no Face e no Instagram, né, que é Moeda Eco Revolução. Ali tem os contatos da Daniele e da Marinês, de telefone. Ligam para nós. Se vocês têm plástico, jornal, papel, material agregado ali que está na nossa página ali. Sim, tem uma listinha ali do material reciclável. Do que nós fizemos a troca com a moeda. Uhum. A gente vai até o local, levamos nossa balança, pesamos o material da pessoa que quer fazer a troca, pagamos com a moeda, e com essa moeda vocês podem comprar no mercado Big Box e no mercado Progresso. Mercado Big Box e o Progresso, são dois mercados ali na comunidade. Que são as grandes parcerias. Então quer dizer que eu posso trocar o meu resíduo, eu posso trocar por comida, por um docinho, por uma... Exatamente. Mas isso é demais. Quando é que vocês vão lá para Teresópolis? Em breve. Tomara.
Seria interessante o Grêmio, né, fazer também uma parceria, né? Já pensou, troca e consegue ingressos para um jogo, né, do Grêmio ali, né? Faz Com a certeza. troca, moeda com revolução, e aí vai lá, troca em ingressos. Isso aí podia ser bem interessante, já que tem uma nova gestão. Eu ia entrando no levar, clube. eu levaria essa ideia para a gestão do Internacional se não fosse aquele. Bom, não vou falar. Não, no é, assunto agora tudo aqui, bem, senão não é vai. a questão de granalizar, é que, não, mas é uma ideia fantástica mesmo. A Anitas ela tá localizada no bairro e aí a gente está vendo que E todo faz esse, parte do entorno, né? esse trabalho é feito nos bairros do Humaitá, Navegantes ou Farrapos. Aqui tô vendo o material de divulgação de vocês, está se chamando as pessoas desse local, né? Esses mercados são ali da região, né? E a nossa moeda, ela é como real, pessoal. Tem 50 centavos, R$1, R$5 e R$10. Aham. Vale como o nosso real, tá? Ah, que legal isso aí. Os bares também que se utilizam ali do entorno da arena também durante jogo, ó, quem estiver ouvindo, é outra coisa de sim, porque é outro que o pessoal que tem que estar lidando sempre com resíduo, nos dias de jogo se enche muito as ruas, né? Tem muita coisa a descartar, muito vidro, muito plástico, é outra coisa que poderia estar sendo feito a parceria. Então vamos estimular isso aí. Essa ideia é muito Eu sou um boa. cara que vou ao estádio, eu sou um cara que consumo nesses lugares, eu pode apostar que assim que retomar as funções, vem cá, quem sabe o pessoal ali, eu no boca a boca pelo menos me comprometo a espalhar essa ideia. A gente está chegando na reta final, Marcelão. Poxa vida, ainda tinha mais umas perguntas. Não, mas essa é a hora, então, só para... Tinha me falado um pouco antes ali da gente entrar no estúdio, né, Marinês, que vocês fecharam um acordo agora com 2 escolas da região para fazer um trabalho de educação ambiental. Como é que isso aí vai funcionar agora nos próximos meses? Começa agora no início da aula do ano que vem, né? Nós fizemos uma parceria já com 2 escolas da região ali, a gente fez. E aí fora, a Simone comentando do nosso projeto da moeda, nós temos da cartilha também, que vai começar numa escola só, que é 300 alunos, da 1ª à 5ª série. Então, vai ser esse projeto da cartilha e vai ter continuidade, que é educar as crianças pequenas já, mostrando qual tipo de material que, sim, que tem impacto com o solo, o que não vai, como funciona a unidade de triagem. Então, já temos as 300 cartilhas prontas para começar na 1ª escola. Nós tivemos o apoio da Cotravipa, né, que é a empresa que faz a coleta seletiva na cidade. Só que nós precisamos de muito mais de 300, né? Então, quem estiver nos ouvindo e que puder patrocinar mais cartilhas, estamos abertos a negociações. Vocês têm uma visão muito mais ampla do que simplesmente só uma questão fundamental, que, né, direitos humanos, né? Vamos falar de uma questão fundamental, todo ser humano tem direito a buscar sua dignidade através do trabalho, da renda, a renda do seu trabalho. É uma coisa fundamental. Mas vocês não ficam presas só nisso, vocês têm uma visão muito ampla, assim, comunitária mesmo, e de educação ambiental para as comunidades. A gente entende que, para que as pessoas entendam que o planeta é finito, de que não se pode... A gente vai nas lojas, no supermercado, o que a gente consome primeiramente é a embalagem. Né? No final, o que tu compra é uma coisinha desse tamanho. Né? De se ter noção de que eu preciso comprar isso mesmo. Né? E esse aprendizado, essa mudança cultural, só vai acontecer através das crianças. Né? Então, por isso, a importância de se fazer esse trabalho junto às escolas. Né? E, no primeiro momento, com escolas públicas, né? Que a gente sabe de todo o problema que envolve educação no país, né? Sucateamento de escola, falta de professores. Então, falar em educação ambiental é algo que totalmente fora do contexto nesse ambiente, né? E é tão importante. Então, é um pioneirismo da Associação Anitas estar nesse caminho, e que bom, né? Que outros grupos também possam se organizar e fazerem alguma coisa dentro dos seus espaços e dentro das suas comunidades, mas é por aí que a mudança de comportamento da sociedade vai acontecer. Bom, e a nossa parceria com as escolas, uma é Oswaldo Vergária, que fica ali no bairro, e a outra é Antônio Judice. Começa o ano que vem, a parceria. Começa agora no ano letivo de 2023, então. Sim, começa.
E, bom, quando fizeram a conversa com essas escolas, são escolas estaduais? É uma estadual, outra municipal. E outra municipal foi fácil conversar e convencer a direção, os professores? Elas são super bem acessíveis ali dentro, ali, tanto que elas falaram, olha, vocês são a primeira que procurou a escola e fez esse contato, porque a gente precisa de mais pessoas assim, né? Que abriram também o salão também para a gente fazer ali no sábado ali um evento, uma conversa com os pais sobre o projeto da Ecomoeda também, para juntarem nas suas casas. Então, foi super bem de boa mesmo. Bom, então vocês estão suprindo uma necessidade generalizada, né, a partir de um processo de... E algo que deveria começar pelo poder público, né? Isso aí que... Mas a gente vive esse momento político, ideológico que a gente vive no Brasil, a gente sabe muito bem, né? Como é que ele vem funcionando. Ele vem justamente sucateando cada vez mais o público para que o privado assuma essas competências, né? E, bom, se é assim, que a gente também consiga se organizar para dar consequências para as nossas famílias, os nossos grupos, as nossas comunidades, porque senão a gente já sabe muito bem que isso acaba sendo gerido por quem tem muito capital, né? Quem só pensa em gerar capital e gerar mais lucro para pequenos grupos. Enfim, então, acho que o negócio é a gente se organizar mesmo, como vocês estão fazendo, e propor essas parcerias. Eu peço também assim mais para as empresas que queiram também patrocinar também. As associações e cooperativas têm, sim, projetos, só não temos condições financeiras para nós, né, ir adiante. Claro. Em tempos que eles vão investir no DMLU ou em outros órgãos também ali que só querem encher a burra de dinheiro ali, que vão fazer um trabalho amplo, investimento, sim, já na cidade ali, colocando lixeiras nas praças, vamos fazer esse tipo de parcerias. E o importante, né? Nós temos uma política nacional dos resíduos sólidos desde 2010, que agora é que ela começa a engatinhar e que a política reversa está aí. Eu sou responsável por aquilo que eu produzo. Eu produzo uma garrafa PET, eu tenho que catar onde é que elas estão. Seja da maneira que eu encontrar melhor, ou através de uma coleta em pontos específicos que o meu consumidor vai colocar, né, esse material, ou também, paralelamente a isso, remunerar os catadores que fazem este serviço, né? Então, está na hora das empresas, das indústrias tirarem o escorpião do bolso e pagarem pelo serviço que é feito, que eles não estão assumindo. Eles não estão fazendo. A Simone traz um aspecto que nunca foi tratado aqui no Brasil, nunca de maneira séria, que é a responsabilização das indústrias pelos seus próprios resíduos. Então, a dona Coca-Cola tem que dar jeito... nas suas garrafinhas. Do que tem lá na ponta. Não é só sair produzindo e entregar a responsabilidade para o consumidor e deu. Né? Mas coisas piores ainda, tá? Eu não vou te citar a indústria, tá? Mas eu estou há 8 anos nesses espaços, tá? E tinha uma indústria que... Tá, eu faço a política reversa, tá? Então, eles iam nas associações e cooperativas, esses grupos muito fragilizados, e chegava algum rapaz, uma moça muito simpáticos, bem apessoados, né? Conversa mansa. O que vocês estão precisando? A gente precisa de um micro-ondas, de uma geladeira, de um fogão. Tá. Não. A gente dá isso para vocês, né? Daqui a 6 meses está aqui. Em troca, vocês só nos fornecem quantas toneladas de plástico, disso ou daquilo, vocês produzem através das notas. Quer dizer, uma forma de maquiar a política reversa. Quer dizer, aí um dia eu me estressei com uma, digo, vocês acham que aqui é índio? Vocês vêm com micro-ondas, levam todos os dados, colocam lá no marketing. Como se eles estivessem dando jeito. Exatamente, dando conta do resíduo, né? É tipo comprando, né? Comprando maquiando perante
o meio ambiente que vocês estão fazendo, algo que vocês não estão realizando. Sim, que momento para a gente chegar para o fim apoteótico. Né? Pois é, né? O cara chega até a ficar sem palavras. Né? Bom, a gente está, então, na reta final, agradecer a Marinês e a Simone. Esse papo que a gente que trouxe agora, realmente ele é complicado, ele é um elo que mostra bem a perversidade dessas indústrias que estão aí, das indústrias que a gente consome. Tem gente que consome diariamente dessas indústrias e depois vendem um Natal lindo, maravilhoso, com Papai Noel, com neve em Gramado, inclusive, né, que patrocina esses eventos. E é isso que eles acabam fazendo na sua política de responsabilidade social. Literalmente comprando estatística. Né? Literalmente isso que fazem às custas do trabalho de vocês. Marcelão, tu respirou fundo. E o ano que vem... Vocês aguardem que vai ter muitas novidades lá dentro, lá da unidade, lá na mídia, com vocês, apresentando todo esse processo aí que a gente está falando das indústrias. Olha aí, Marinês largando a... Renúncias virão. Tá, gurias, muito obrigado por fazerem parte dessa reestreia nossa também aqui do Museu Conversa. Nós que agradecemos. Muito obrigado, foi ótimo. Que bom que gostaram. Valeu, muito obrigado pelo trabalho de vocês também. Não é só obrigado por vir aqui, né? Mas obrigado pelo que vocês fazem, que isso afeta diretamente a nossa vida. Valeu, Marcelão. Valeu, Gustavo. Valeu, Billy. Billy está aqui dentro aqui fazendo mídias sociais. A gente vai ficar com o serviço do museu e até o segundo episódio. Serviço do Musecom. Confira a terceira edição do caderno educativo alusivo ao bicentenário da independência do Brasil, chamado Populares Negros e a Independência, disponível gratuitamente no site do Musecom. Conheça o novo lote de imagens disponibilizadas digitalmente do acervo fotográfico e audiovisual do Palácio Piratini. O material está disponível na plataforma Acervos da Cultura do Rio Grande do Sul e também através da aba Memória dos Governos, no site do museu. Conheça as ações do Cineclube Musecom. Todos os meses sugestões temáticas sobre a sétima arte, curadas pela equipe do museu. Conteúdos sempre disponíveis nos destaques do site do Musecom. www.musecom.com.br